Meu grande amigo Ed Santos, leitor da obra Na Luz da Verdade de Abdrushim, assim como eu, me sugeriu um tema muito interessante que eu vou buscar abordar nesse vídeo aqui. É um tema complexo, um tanto difícil, mas eu vou me esforçar para falar algo sobre. A sugestão dele foi falar sobre a cor lilás e amarelo turvo. Essas duas cores são determinantes no juízo final, ou seja, no momento em que estamos vivendo hoje, como humanidade. Um espírito que ainda está ligado à luz, ele vibra e irradia a cor lilás. Já um espírito que está afastado da luz, que não vibra mais, onde o cabeção enclausurou o núcleo interno, ali vibra a cor amarelo turvo, que é a cor que está em contradição com a luz. Uma pessoa que alimenta a inveja, a maldade, a arrogância, a prepotência, que tem muitos vícios, que é uma pessoa criminosa, imoral, decadente, ela vibra nesse amarelo turvo. E essas duas cores, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, são determinantes no juízo final para a salvação ou a condenação. O que é o juízo final? Deus vai chamar pessoa por pessoa diante dele, um espírito de cada vez, para julgar cada um individualmente? Bom, se Deus tivesse que fazer isso, ele teria muito trabalho e não conseguiria. Então, como vai se dar o juízo final? Deus envia irradiações. E essas irradiações, perpassando os inúmeros planos, chegam, por fim, aqui à matéria grosseira densa. E os espíritos que vibram no lilás, que têm uma aura lilás, que estão perpassados por boas intuições, bons sentimentos, esses espíritos eles resistem a essa força, a essa irradiação, a esses raios e se fortalecem. Esses espíritos absorvem esses raios e se tornam mais fortes, confiantes. A fé se torna mais nobre. E isso ajuda esses espíritos a alcançar a salvação. Já aqueles espíritos que pendem para as trevas, que são decadentes e que vibram no amarelo turvo e que têm uma alma amarelo turvo, o que vai acontecer com todos esses espíritos, com todas essas pessoas? Esses seres, eles serão condenados. Por quê? Porque não estão e não estarão em harmonia com a luz. A salvação é o quê? É uma harmonia, é uma vibração, é uma sintonia energética que o ser humano precisa alcançar até aquele momento derradeiro do juízo final, que será decisivo. E esse momento não está longe. Esse momento não está longe, os raios divinos estão aí. Por que tudo aqui na Terra está se processando de modo mais rápido? Por que todos esses desentendimentos entre as pessoas? É a separação do joio e do trigo? Tudo está sendo processado de forma mais rápida, tanto o bem como o mal, para que os seres humanos sejam julgados. Essa força que está sobre a humanidade, ela acaba promovendo o desenvolvimento e a frutificação tanto das coisas boas como das más. E é por isso que a humanidade vem apresentando nas últimas décadas tanta imoralidade, porque ela está como que dentro de uma estufa, onde existe uma pressão da luz. E essa luz favorece o crescimento tanto das boas plantas como das ervas daninhas, do mato, do capim, das pragas, das plantas venenosas. Tudo está sendo beneficiado pela luz, para que todo ser humano se mostre da forma como é.
Não é à toa que as pessoas estão se mostrando como são. Segundo aquilo que existe na mente das pessoas e no íntimo, elas estão colocando isso para fora, se mostrando como são, porque a irradiação da luz exige essa exteriorização do que existe dentro das pessoas. Por isso tantas máscaras estão caindo, por isso toda a podridão da política, ela está às claras hoje, por isso toda a pilantragem do mercado financeiro está em evidência, por isso tanta promiscuidade, leviandade, libertinagem, tanto materialismo, porque tudo está às claras. Os seres humanos estão se manifestando e se mostrando cada vez mais da forma como são. E daqui por diante vai depender cada vez mais em qual cor ou em qual cor o ser humano vibra, irradia. Se ele irradia a cor lilás, possuindo uma aura lilás, ou uma aura amarelo turvo. Mas aqui não confundamos as coisas, porque essas máquinas que fotografam a aura não captam a coisa na totalidade. Elas podem até identificar desdobramentos e ramificações da aura, mas não conseguem abarcar a sua totalidade. Então é muito fácil entender esse processo do juízo final. Se alguém quer entendê-lo melhor, leia a obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim, que lá está tudo explicado. Mas é preciso ler essa obra livre de dogmas, livre de coisas preconcebidas, livre de crenças cegas. Uma pessoa dogmática que começa a ler a obra Na Luz da Verdade, ela já fica nas primeiras páginas, ela não vai adiante, porque é preciso abrir o seu espírito para conseguir mergulhar nas profundezas dessa maravilhosa obra, que explica as leis da criação e a função que o ser humano deve cumprir na criação de Deus. E o que o ser humano precisa fazer para alcançar essa cor lilás, para irradiá-la e estar em harmonia com a luz, com as leis espirituais? Ter uma religião, ir na igreja toda hora, praticar a caridade? Não é nada disso, é um trabalho interior. De nada adianta o ser humano fazer um monte de coisas externas se dentro dele o espírito está enrijecido, parado, soterrado por esse excesso de mente. A mente, ela busca bancar a bondosa. A mente quer passar como a portadora da bondade diante dos demais. Mas é uma bondade hipócrita, é o culto de Caim. Isso é a oferenda de Caim, as oferendas de Caim, que não agradavam a Deus. As oferendas de Abel são feitas de coração, com a intuição. Então o ser humano ele consegue purificar as almas que envolvem o seu espírito, ou seja, esses invólucros, quando ele permite o espírito vibrar de dentro para fora. E quando a mente, por fim, é utilizada como um instrumento do espírito e não se coloca mais contra ele e não busca sobrepô-lo, como é na maior parte das pessoas. Então, para poder vibrar corretamente, o ser humano precisa fluir espiritualmente, precisa despertar, precisa estar acordado nessa vida, precisa orar e vigiar constantemente, como disse Cristo. Através dessa vigília interior, ou seja, da vida intuitiva, o ser humano vai separando o joio do trigo na sua vida. Vai se libertando dos erros, dos vícios, vai alcançando uma visão mais ampla e clara da vida. E assim ele vai tornando a sua irradiação mais leve e mais luminosa, de tal modo que ela pode alcançar a irradiação lilás. Porque tudo é cor e som na obra da criação. Cada plano da criação tem uma cor, ele vibra numa cor e num som.
E o ser humano, para que possa alcançar a salvação, precisa vibrar corretamente. O que é a espiritualidade? A verdadeira espiritualidade, não esses esoterismos bagaceiros e essa espiritualidade mercadológica. A verdadeira espiritualidade é uma sintonia, é um trabalho interior, que o ser humano vai efetuando dia após dia. Com isso, a sua intuição vai se tornando cada vez mais clara, nítida, vigilante. O ser humano consegue separar o certo do errado, não cai mais nas armadilhas trevosas e vai purificando suas almas. Permite que o espírito irradie de dentro para fora, purificando as almas. Os invólucros, os diferentes invólucros que podemos chamar de almas, mas que todos esses invólucros juntos constituem a alma humana que envolve o espírito. Então, quando o núcleo irradia de dentro para fora, ele purifica tudo. E o ser humano melhora a sua vibração e pode chegar no tom lilás, que é aquele tom que precisa ser alcançado hoje, para que o ser humano possa se salvar, conseguir a sua redenção. Porque os raios divinos, num determinado momento, eles vão promover a separação definitiva. A separação já está ocorrendo. Já está ocorrendo. Não é à toa que a sociedade está tão divergente. Não é à toa que as pessoas estão divergindo tanto e brigando tanto. O joio e o trigo estão sendo separados. As próprias catástrofes, as epidemias ou pandemias, ou seja o que for, cumprem um papel nisso. E para o ser humano passar por essas dificuldades, conta também a vibração do seu espírito, a cor em que o espírito vibra, se na luz ou nas trevas. E a maior parte das pessoas hoje vibra nas trevas e tem uma aura, uma irradiação amarelo turva. E por causa dessa irradiação, essas pessoas não vão conseguir resistir diante desses raios divinos, que vão desintegrar essas almas. É o processo de desintegração das almas explicado por Abdrushim. Um espírito condenado, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser destruído? Não. Um espírito não pode mais ser destruído. Mas nesse processo de desintegração das almas, que se dará através da aceleração de tudo, de irradiações cada vez mais fortes, todas as almas e a consciência que o espírito alcançou e esses invólucros que estão em torno dele, que chamamos de alma, tudo isso vai ser desintegrado num processo de irradiação, num processo magnético. É a morte definitiva. E daí o que resta do espírito? Resta um espírito virgem, que teve a sua consciência desintegrada. E vão retornar para o paraíso espiritual tanto os espíritos salvos, que alcançaram a sua salvação, que fizeram um bom uso de suas encarnações e reencarnações, como aqueles espíritos que tiveram a sua personalidade e a sua consciência apagada. E esses espíritos que voltarem novamente, como é que eu poderia dizer, neutros ou apagados ou desintegrados para o paraíso, novamente, num determinado instante, terão que iniciar o seu processo evolutivo do zero. Porque a consciência dessas pessoas será apagada. Por quê? Porque esses espíritos se voltaram para coisas erradas. Desenvolveram a sua consciência no sentido errado, na maldade, na prepotência. Deixaram a mente humana sobrepujar o espírito. E por isso o espírito não pôde se desenvolver e ficou com invólucros turvos em torno de si. E todos esses invólucros serão desintegrados no processo de desintegração das almas, que é um processo doloroso, ao qual a humanidade será
submetida. Estamos diante disso tudo. É o tudo ou nada. E o próprio coronavírus, a crise econômica que está aí, é a parada no último ponto antes da estação final, para que a humanidade pense. Tudo isso é uma última chance para que a humanidade reveja seus conceitos e modifique a sua sintonia, a sua irradiação. E somente se pode melhorar e modificar a sua irradiação através da intuição, através de um despertar espiritual. Não é através do cabeção e dos dogmas religiosos que entopem o cabeção que o ser humano consegue melhorar a sua irradiação, mas naturalmente, através da intuição, que quando desperta está em sintonia com o mundo espiritual, recebendo dele as irradiações necessárias para o desenvolvimento. Então a espiritualidade ela é uma sintonia que o ser humano precisa promover dentro de si para alcançar essa cor lilás na sua aura, na sua irradiação. Porque quem estiver vibrando no amarelo turvo será desintegrado. Ele estará em dissonância com os raios divinos. Os raios divinos vão destruir aquilo que não estiver em harmonia com as suas exigências. Então isso é o juízo final, que determinará a absolvição de alguns e a condenação de muitos. Então o momento é mais grave do que as pessoas imaginam. É muito mais grave. É muito mais grave. Não é se grudando aos dogmas religiosos que o ser humano poderá alcançar a sua redenção. Então, caros amigos, se quiserem se aprofundar nesse tema, leiam a obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim. E agradeço ao grande amigo Ed Santos pela sugestão deste tema, que ele passou nos comentários do meu último vídeo. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!